Glória a Deus, maravilha. Amém, irmãos? Boa noite. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estou na folhinha, hein? Igual antigamente, hein? Glória a Deus. Igual antigamente não, eu que modernizei demais, né? Sempre tinha um celularzinho aqui, mas hoje eu estou na folhinha. Desde que ontem o pastor pediu para trazer a palavra, e quando ele pediu para trazer a palavra, na mesma hora assim, eu anotei o tema assim, ou algo, né, que estava no meu coração, um texto, mas ainda não tinha o tema, e daqui a pouquinho, com alguns minutos, o tema já veio. Eu falei, beleza, ok, mandei para ele, e é algo que a gente tem ouvido bastante, e a resposta talvez já é clara para muitos aqui que são crentes, né, mais antigos, né? O lugar mais seguro do mundo. E todo mundo até já sabe, né, que o lugar seguro do mundo é estar na presença de Deus. Então já vou dar spoiler desde o início. Mas a mensagem que Deus tocou no meu coração para trazer para vocês, para falar com a igreja, ela sempre tem alguns pontos que nós estamos deixando pelo caminho, estamos deixando de lado, e às vezes é preciso que Deus nos chame a atenção, não é exortação, mas nos chame a atenção para que a gente perceba onde nós estamos falhando nesse lugar seguro. Então a mensagem de hoje, ela tem esse viés, hoje ela tem essa direção, amém? Eu queria ler com vocês Atos capítulo 19, versículo 11 em diante. Desculpa, pode ser o 11, vou voltar um pouquinho que é melhor ainda. Atos capítulo 19, versículo 11. Também, claro, eu queria muito agradecer, né, quem teve a maravilhosa ideia de trazer o Lucão, né, que a playlist é igual à minha, então eu fiquei à vontade no louvor, que delícia, nada contra, mas eu sou apaixonado com David Keelan, esse povo que começa a tocar o violão e vai embora, 3 notas e vai, meia hora e está no mesmo louvor, santo, nossa, é isso aí, glória a Deus, amém. Vamos voltar, calma. Atos 19, versículo 11 diz: Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes, isso é interessante, hein? Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuindo de espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Uma das coisas que nós temos entendido nesses últimos tempos e temos visto através da televisão é que a última notícia, né, que todo mundo acompanhou pela televisão foi o Rio de Janeiro, né, acontecendo o que aconteceu. Os policiais entraram naquela comunidade
e aí muitos foram os que ficaram mortos. E um dos detalhes no final foi que colocaram os bandidos no local e tiraram todas as roupas que eles estavam, camufladas e tudo. Não estou falando de política, não tem nada a ver com isso, mas ninguém morre no lugar errado, nesse sentido do que eles estavam fazendo. Então eles estavam na mata e a polícia também estava na mata. Ninguém foi lá soltar uma pipa, buscar algum negócio, uma bola que caiu no mato ali. Todo mundo estava fazendo algo errado. Isso é um fato e não tem como discordar. E isso tem tudo a ver com a mensagem. Porque esses filhos de Seva, eles estavam no lugar certo, onde realmente tinha uma pessoa endemoniada, uma pessoa possuída por demônios, mas eles estavam camuflados com a roupa errada. Eles não estavam com a roupa certa. Eles estavam com a roupagem, como diz a própria Bíblia, não sou eu, a Bíblia diz que eles eram exorcistas ambulantes, versículo 13 lá de Atos 19, tá? Exorcistas ambulantes. Que interessante, né? Exorcistas ambulantes. Então eles ficavam ali, parecia alguém expulsava o demônio. Só que possivelmente esses exorcismos, essas coisas que eles faziam, até então eles não tinham encontrado algo que realmente era, né? Era alguém que precisava realmente de ser ali, que aqueles demônios precisassem ser expulsos, precisavam sair daquela pessoa, né, possuída pelo demônio. Então até então estava dando certo. Muitas vezes nós vamos nos deparar com isso e até conflitar na nossa mente em dizer como é que aquela pessoa faz tal coisa e ninguém está vendo. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo que essa pessoa está fazendo isso? Deus está vendo, mas Deus não vai intervir, porque vai chegar um momento em que realmente essa pessoa vai ser testada. E aqui eu dou uma pausa para uma piadinha que é antiga, que a gente conta, e eu contei no GV esses dias, que existia um crente que ele sempre dizia, né, que ele era o crente fraco. E aí acontecia algo na igreja, precisava de expulsão demônio, alguma coisa, ele ou precisava dele, ele saía fora, ia embora, ou ficava de longe. Ok. E quando não era isso, ele chegava para o pastor, eu estou fraco, e o pastor orava por ele. Aí toda vez, todo culto era a mesma coisa: pastor, ora por mim, eu estou fraco. Ok. Mais uma vez: pastor, ora por mim, eu estou fraco. E direto ele fazia isso. Ok, tudo bem. Há um dia que você vai ser testado, irmão. Há um dia que eu vou ser testado. E nós precisamos estar preparados para isso. E esse crente, dessa piadinha, né, ou dessa história que existiu, não sei se realmente existiu, teve um dia que realmente o demônio se manifestou na igreja. E aí o pastor ali tentando expulsar e tal, e aquela briga, aquela luta de falar palavras e tal, para aquele demônio sair daquela pessoa. E aí o demônio fala, não fez entrevista, tá? Ele só perguntou, o demônio já falou: eu vou sair, mas eu vou entrar no crente mais fraco da igreja. Ele: de mim você não entra não, de mim você não entra não. Já ficou forte logo. Acho que aquelas orações, né, que fizeram lá, resolveu. De mim você não entra não. Rapidinho ele ficou forte. Lucão, na hora que o calo aperta, o crente fica forte. Irmão, esteja preparado, não para só essa situação, mas esteja preparado. Não é só porque você vai ter que expulsar algum demônio, que isso é um medo de muitos crentes, mas esteja
preparado. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o lugar mais seguro, estar na presença de Deus, é fundamental para você não ser esse crente fraco. É fundamental. Amém? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus, aleluia. Eu gosto de, como metódico que sou, colocar alguns pontos, né? Então, Isa, que gosta de anotar. Ponto 1 aqui. Uma das coisas que a gente tem que aprender, não é só falar em nome de Jesus. Você vê nesse texto muito claramente que não é só falar em nome de Jesus, você tem que ter Jesus. Porque falar é muito fácil, é da boca para fora. E se você não tem dentro, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com os 7 filhos de Seta. Então o primeiro ponto é por Jesus, que é em nome de Jesus. Em nome de Jesus é dizer que você está ali como sacerdote de Jesus. Você é semelhança de Jesus. É isso que você está declarando quando você fala em nome de Jesus. É como se alguém te desse uma procuração. Eu estou muito advogado ultimamente, né? Pregação de novo. Estou vendo muito suítes. E aí, Deus te deu uma procuração. Uma procuração para você falar em nome de Jesus. Só que você não conhece Jesus, você não lê sobre Jesus, você não ora, que é conversar com Jesus, você não tem comunhão nenhuma com o Espírito Santo, e depois você quer fazer igual os filhos de Seva, para mostrar para quem? Porque para Jesus está te vendo em todos os momentos, é 24/7. Todos os dias Ele está te vendo. Todos os dias Ele está caminhando com você. Não vai precisar de você chegar no momento que mais precisa de você ser crente de verdade e você apanhar ao ponto de ficar nu. Bateram tanto que arrancaram as vestes desses homens. Porque falaram de uma autoridade que eles não tinham. Falar em nome de uma autoridade é dizer, de Paulo também. Porque talvez eles leram, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E aí acharam que era, né, só falar em nome de Paulo também. E não é só falar o nome de Paulo. Não é só falar o nome do pastor. Tinha o meu antigo patrão falava, chega lá e fala meu nome que você ganha desconto. É tipo isso, né? Que as pessoas estão achando que Jesus é. Fala o nome de Jesus e está tudo certo. Não é só isso. É comunhão. É comunhão, é viver com Ele, é entender quem é Ele. O que eu acho tenho certeza absoluta, né? Porque a Bíblia diz isso. O que eu vejo mais intrigante na minha vida, eu não consigo entrar na minha cabeça, é quando alguém me fala que conhece Jesus, mas não conhece a Bíblia. Para mim não faz sentido. Não faz sentido. Você me diz que crê e você nunca leu? Que religião é essa que você está vivendo? Que vida de comunhão que é essa que você está vivendo? Que você não lê Bíblia. Se te perguntar qualquer coisa, você nunca está preparado. Você nunca está preparado, mas você quer viver no lugar mais seguro do mundo, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você conheça, prossiga em conhecer, e quando isso acontecer, automaticamente você vai ser cheio. E se a boca só fala aquilo que está, o que você está cheio.
Você não vai falar nada daquilo. Se você fica um tempo aí vivendo com pessoas que só falam gíria, daqui a pouco você só está falando gíria. Se você nem for para a parte cristã em si, mas você quer melhorar de vida, pensar diferente, você tem que andar com pessoas que pensam alto. Eu quero ser um baita empresário. Aí você não conhece nada sobre um João Apolinário, um cara, né, que conhece alguma coisa, ou outros que tantos que tem. Esse aí foi o primeiro que veio na minha cabeça aqui, mas tantos outros aí que já passaram por várias coisas difíceis. Ah, não, aí a mente fraca da pessoa não, ele já tem milhões, como é que eu vou chegar em milhões? Mas ele vai te mostrar o caminho. Para você conhecer Jesus, sede santo como eu sou santo. Aí você não conhece a palavra do Senhor, e você quer ficar santo como Ele é santo. É uma coisa que eu nunca compreendi em alguns cristãos. E esses filhos de Seva, eles eram desse tipo, eles eram esse tipo de crente. Eles conhecem Jesus, conhece Paulo, quer falar o nome deles assim, acha que pode pirim-pim-pim, vai acontecer. Não vai. Pode dar certo talvez com o seu amigo, que você combinou com ele que ele vai cair, ele cai, mas não vai ser assim com quem realmente está endemoniado, com quem realmente precisa de uma cura, com quem realmente precisa de uma profecia. Sem Bíblia, sem comunhão, não dá, não tem jeito, não funciona. Jesus, a Bíblia e tudo que existe aqui tem princípios, não dá para fugir disso. Eu sou chato em dizer isso todas as vezes. Quem já me ouviu falar em qualquer lugar já viu falando sobre isso. Princípios, a Bíblia tem princípios, não dá para pular princípios. Não dá. Você pode até querer pular, vou fazer isso, é a minha vontade, vai dar errado no final. Porque quando você pega as coisas e coloca pelas suas mãos, vai dar errado. Você pode não estar vendo agora, mas vai dar errado. Porque o lugar mais seguro é a vontade de Deus, não é a sua. Amém? Vocês estão comigo aqui? Estão pegando pesado? Não, né? Glória a Deus, aleluia. E outra coisa, dentro desse ponto ainda, João, capítulo 14, versículo 9, não precisa abrir, tá? Diz uma coisa muito importante sobre tudo isso que eu acabei de dizer. Quem me vê, vê o Pai. Você quer ver Deus? Conheça Jesus. Leia Marcos, 16 capítulos, é rápido. Leia e conheça Jesus. Se aprofunde nos detalhes em Lucas. Conheça o amor através de Mateus. Entenda a divindade por meio de João. É tão maravilhoso. Ah, mas minha Bíblia é muito complicada. A versão é muito complicada da igreja, Diogo. Coloca um NTLH, tem tantas versões. Ah, não, mas eu não consigo ter tempo. Eu pego 2, 3 ônibus por dia. Eu não sei se você sabe, mas tem aplicativo que dá para ouvir a Bíblia. Hoje está muito fácil. O crente que fala que não leu a Bíblia, ou não ouviu a Bíblia, pelo menos já que, né? Eu considero. Quem ouviu a Bíblia também, eu considero que leu. Está ouvindo, tá bom? Glória a Deus. Não que você tem que passar pelo meu crivo, mas tem que passar pelo crivo de Deus. Pelo menos você ouviu, entendeu? Calma aí, né? Não é pelo meu crivo, mas eu considero. Você leu, você pelo menos conhece alguma coisa, você ouviu pelo menos, e faz parte. E aí você vai entender o que João, capítulo 14, versículo 9 diz: quem me vê, vê o Pai. 2. Uma das coisas que esses 2 homens não tinham, ou eles acharam que nesse ponto eles iam ganhar,
E tem muita gente nesse ponto errando. Status e credibilidade. Vou te falar por quê. O pai deles, o Cefas aqui, o pai deles, ele é um dos principais dos sacerdotes. Então, o que eles acharam? Ué, meu pai? Meu pai é Cefas. Eu posso fazer acontecer. Meu pai é sacerdote. Ele colocou essa marra, meu pai é sacerdote. E nessa achou que podia chegar lá e fazer e acontecer, que não ia dar nada para eles. Vocês prestaram atenção no texto em que não foi Paulo que açoitou eles, não foi populares que açoitaram eles, ou transeuntes, né, como o pessoal está dizendo hoje em dia. Foi o próprio endemoniado que deu um tabefe bem dado nele para mostrar: peraí, está de brincadeira com a minha cara, né? Está de brincadeira você vir aqui colocar essa marca, eu sou filho de Sete. Que credibilidade você tem? Você nem conhece o mundo espiritual. Nunca, eu que sou demônio, no caso dele lá, né? O demônio lá, vamos colocar conjecturando. Eu que sou demônio, eu nunca te vi enjoelhado. Eu nem precisei te atrapalhar no joelho. Eu nunca vi você nem orando. Porque tem gente que vai, não vou orar de joelho. Mas você não olhou nem sentado, nem em pé. E nem dormindo. Nem deitado para dormir. Aquela oração do boa noite, né? Boa noite, Jesus. Dorme já, né? Não dá nem tempo de falar o final ali. E aí na hora, você quer vir aqui e me expulsar? Só pode estar de brincadeira. Aí ele tem que ficar nervoso mesmo e dar uns tabefes no cara, porque eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês façam ideia de onde vocês saíram. É um texto bíblico. O que mais a gente passa batido é que a gente olha para um texto, é um texto, isso nunca vai acontecer comigo. Tome cuidado com isso, pode acontecer. É muito sério, é muito sério. Tem muita gente brincando de ser crente. Aqui é um ponto em que nós estamos falando sobre um endemoniado. Mas vamos colocar coisas mais simples. Você pode estar no seu trabalho e alguém sabe que você é crente, e você precisar de orar por alguém. E aí a pessoa está numa boa, está tranquila, né? Está rindo e tal, e você vai lá e começa a orar por ela. Numa boa, é só uma oração, está tudo bem. O demônio se manifesta, e aí? E aí? Ah não, Diogo, mas aí eu saio fora, não estou nem aí, eu deixo lá, eu não resolvo não, eu chamo o pastor. Eu vou rir da sua cara, né? Mas o demônio pode fazer a mesma coisa que fez com os filhos de Cefas. Ah, Diogo, mas isso vai acontecer. Se Deus falar que você precisa ser provado para você entender quem Ele é, pode acontecer sim. Nós não estamos aqui num local como esse para brincar de ser crente, para vir aqui só dizimar, ofertar, para só ouvir canções maravilhosas nessa playlist. Ai, glória a Deus, aleluia. E embora, sair daqui amanhã, aquela velha frase de todo pregador, né? Amanhã você não esquece, quarta-feira você volta, se enche de novo, vai embora de novo, domingo você volta, e por aí vai, e fica nessa, né? Enche, esvazia, e o Evangelho parece ser isso, mas não é. Eu lamento te dizer que não é. Então esse status e a credibilidade de você nos dias de hoje, por exemplo, tem um carro,
tenho casa, tenho dinheiro, está tudo bem, tenho filhos, está tudo correndo bem, o status está lá em cima. Não vai adiantar nada para Deus. Ele sabe quem você é, no oculto e no secreto. Ele sabe quem você é. Ele sabe se você está orando mesmo ou se só pede. Você é o maior pidão da face da terra. Você só pede, você nunca agradece. Nunca agradece. Com a gente, né? Eu e a Raquel, minha esposa, aconteceu o negócio do carro, a gente agradeceu. Aconteceu outras coisas nesse meio tempo. Apareceu um caroço, tive que ir lá tirar. Beleza, glória a Deus. Tirou, vai ver se é mioma, se não é, mas em nome de Jesus está repreendido. Já estava orando antes de saber se era, se não era, antes de ir lá. Aí beleza, voltando da escola quinta-feira, não, sexta-feira, tarde da noite, aconteceu um acidente daqui na câmera aí, do meu lado. Eu falei, glória a Deus, aleluia, não é em mim, mas está me perseguindo, de ontem para hoje, nunca tinha acontecido comigo. Deu uma crise lá, sei lá o que aconteceu de madrugada, fiquei sem ar, fiquei pelo menos 1 hora acordado, Raquel achando que eu já estava morrendo, né? Doido pegar alguma coisa, já não sei, deixa eu ver aqui, você deixou alguma coisa assinada, glória a Deus, aleluia, aleluia, mas graças a Deus eu estou aqui, aleluia, glória a Deus. Eu agradeci a Deus para isso. Se está difícil, se está tentando contra a minha vida, sai em nome de Jesus, que eu vou continuar pregando a palavra. Nesses últimos 3 meses, irmãos, vou contabilizar aqui, vou falar para ficar registrado, mas o que tem de gente que, graças a Deus, através da minha vida, através da vida da Raquel, que tem ou aceitado Jesus, ou voltado para o Evangelho, pessoas que a gente tem abençoado com cesta básica, não sei o que. Gente, eu nem falava disso, eu comecei a falar, o tanto de coisa começou a acontecer comigo, com ela, que pelo amor de Deus, eu não falava porque eu não gostava de falar, porque todo mundo fica achando, eu pensava na minha cabeça, né? Nossa, está falando o que está fazendo. Mas é testemunho. As pessoas às vezes começam a fazer depois que você fala. Aí eu comecei a parar de dar ouvido a quem só fica nesse pensamento. Está falando o que está fazendo. Porque a gente fica nessa aí também, né, Lucão? A gente fica nessa. Se falar, né? Está fazendo. Se tirar foto, nossa, está fazendo. É o crente ruim, que ele é ruim e ele quer que você fique ruim também. Ele é tão ruim que ele quer que você não seja bom para ninguém, que você não ore para ninguém, que você não chama ninguém para a sua casa para orar por ela, por conversar, por ganhar, não é perder, ganhar ali 2 horas ouvindo aquela pessoa. Eu amo fazer isso. Eu gosto de ouvir pessoas me mandam mensagem, ficam um tempão lá falando um monte de coisa. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Eu sou apaixonado com isso, eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar. Precisando disso, de algum, não sei como que é. Toma aí. Tem livro aqui, ó. Tem um monte de livro. Esse livro aqui é bom para o que você está falando. Pode ler. Faço. Adoro fazer. Gosto demais de fazer isso. Porque eu sei que o que eu não posso falar com palavras, a pessoa naquele livro ali, ela vai entender, porque eu já li, eu já sei que vai falar aquele livro, fala exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir, precisa compreender. Mas ela não leu a Bíblia. Irmãos, tem tantos jeitos de evangelizar, que você tem que compreender com quem que você está falando. Eu falei no GV, acho que foi quinta-feira agora, eu falei, o meu irmão, a primeira vez que eu fui falar com ele de Bíblia, eu falei só gíria, o tempo todo, porque ele só fala gíria, é a linguagem dele. Se eu ficar falando de Bíblia igual eu estou falando para vocês aqui, talvez ele não ia gostar muito, mas eu falei. Aí, Douglas, meu irmão Douglas, aí, sabia que lá em Atos tinha uns caras lá muito doidos, velho. Chegou lá, achou que era os bambambam, tentou expulsar o demônio, tomou um pau lá, rapaz, apanharam pra caramba, então não sei o que, falando com ele. Ele dá uma gargalhada, mas ele ouviu. Eu brinquei, mas ele ouviu.
e vale a pena. Você tem que só... A nossa verdade é que a gente tem que semear. Entenda que você é um semeador. Você é um semeador. Eu sou um semeador. A gente só tem que falar a palavra de Deus. Ide pregar o evangelho a toda criatura. E esse é o que a gente tem que fazer. E quando a gente faz isso, uma hora cai numa terra boa. E a pessoa vai ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Esse é o ponto 2. 3. Mas vós, quem sois? Essa parte expõe a falta de autoridade pessoal e o vínculo com Deus. Porque aqueles homens ali, aqueles filhos de Cefo, eles queriam estar nesse lugar seguro. Só que eles claramente, por ser exorcistas ambulantes, que é o que diz a Bíblia, eles mostravam essa fragilidade. Quem vocês são? Que eu não conheço vocês, nunca ouvi falar, nunca vi vocês pregar em lugar nenhum, nunca vi vocês evangelizando em lugar nenhum, nunca vi vocês fazendo nada para agradar a Deus, e aí vocês querem vir aqui e mexer com região que é espiritual? Calma aí, segura aí, dá uma segurada. Vocês estão demais, você está achando que vocês estão num outro nível, como diz o Ravel Spector, né? Vocês estão aqui e eu estou aqui, ó. Né? É suíte, eu estou muito desculpa, eu vou parar. Cara, e é uma coisa que as pessoas elas insistem em achar que vai dar conta. Irmãos, não é assim. Não é assim. Se você não for realmente um crente que ora, na igreja aqui você pode até não rodopiar, não ficar levantando a mão o tempo todo, não vir aqui na frente toda hora para orar por ninguém, nem aqui em cima sapatear, mas ora na sua casa, num lugar mais secreto, quarto de guerra, ó, a um quarto de guerra. Ah, Diogo, não consigo ler a Bíblia. Faz igual a minha mãe, quando ela se converteu, eu lembro, ela pegava um papelzinho assim, escrevia um texto bíblico, saía pregando nas portas, nos armários, na geladeira, em tudo quanto é lugar. Toda vez que ela passava, ela lia, e ela já lia a Bíblia direto, tá? Antes de se converter ao protestantismo. E ela fazia isso, faz isso, tem várias táticas. Conversa comigo que eu te falo um pouquinho. Você me fala seu dia que eu te explico como é que você vai conseguir fazer. E você vai chegar a isso. Ah, mas Diogo, eu tenho 20 anos de crente. Eu tenho 40 anos de crente. Aleluia, glória a Deus. Eu sempre falo que idade humana é diferente de idade espiritual. Você pode ter 20 anos, 40 anos de crente, mas talvez você tenha 2 anos de idade ainda de espiritual, porque você não se entrega. Porque você não se entrega. 3, 4 pessoas do seu lado se entrega. Começou ontem, se converteu ontem, se entrega e recebe tanta coisa de Deus, mas você não se entrega. Como eu falei, há princípios, e há um princípio que Deus não burla, Ele não passa por cima, é que você tem que se entregar por inteiro. Para viver no lugar mais seguro do mundo, o preço é você se entregar, porque Jesus, Ele se entregou, e era por uma pessoa cujo qual é essa que eu estava falando com vocês, que nem valia a pena. Se fosse olhar, né? Pessoa que já foi drogada, pessoa que já bebeu pra caramba, e hoje está aqui, pregando para vocês estão ouvindo. Então assim,
Deus, Ele se entregou de uma maneira tão tremenda, e você insiste em só vir em culto e não se entregar. Ah, porque eu não gosto do fulano que canta, eu não gosto do fulano que toca, eu não gosto da pregação daquele pastor, eu não gosto da pregação do Diogo, eu não gosto... Irmão, se você soubesse que quem vos fala não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Eu quando eu vou para pregar, irmão, ele me dá o texto e eu anoto pouca coisa. Pode ver que é uma paginazinha de nada aqui, ó. Porque o resto é com ele. E se não for assim, eu nem subo aqui. Porque para falar do que eu acho, eu nem subo. Não faz nem sentido eu vim aqui. Não faz sentido. Nem para mim faz. Eu estaria sendo hipócrita. E eu não consigo ser isso. Eu não consigo não ser quem Deus fez em mim. Deus tem uma coisa tremenda com vocês, comigo. Mas Ele quer entregar tantas coisas. Enquanto você vive a sua vontade, você não vê e não faz a vontade de Deus. E consequentemente, você não vive no lugar mais seguro. Brevemente eu vou dizer que se não for o lugar mais seguro do mundo, o que aconteceu comigo, com a Raquel, não é outra coisa. No dia do acidente, do capotamento, e não estava nem no script eu falar sobre isso, tá? A gente capotou. Após capotamento, quando a gente olhou, eu olhei para fora, já tinha um carro, como é que fala o nome? Como é que é o nome? Um guincho parando. Capotou, não deu nem tempo. A gente não desacordou nem nada, então capotou, um guincho encostou. Eu falei, eita, beleza, amém. Já achava que estava passando alguma coisa. Consegui sair do carro, tal, soltei a Raquel, conseguimos sair do carro, coloquei ela na beira da calçada, da beirada do asfalto. Já chegou um enfermeiro. Eu falei, enfermeiro? Chegou o enfermeiro, já estava olhando ela. Daqui a pouco já vem um outro enfermeiro, já com aquele negócio por cima assim, já, né? Como é que é o nome? Não quer? É isso mesmo, é isso aí. Glória a Deus, aleluia, pela vida de vocês. Estão falando em língua. E aí, já chegou com aquilo, com a malinha. Daqui a pouco chegou um terceiro. Nem pensando em chamar a ambulância eu estava indo. Já chegou, mas isso em 5 minutos. Aí beleza, tá aí, tudo bem, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, lugar mais seguro do mundo, está sendo a vontade de Deus. Ok, glória a Deus, estava me sentindo assim, Deus, maravilha. Mas aí, quando pensa que não, que eu olho para o lado, o ônibus encosta. Desse povo que mexe nas estradas, já desceu, bateu no ombro aqui. A gente estava passando aqui e a gente já vai fazer a contenção da estrada, tá? Eu falei, glória a Deus, aleluia. Tremendo, irmão, tremendo. Tremendo. Sou melhor que ninguém? Raquel é melhor que ninguém? Não. Mas eu vi na prática estar no centro da vontade de Deus, o lugar mais seguro do mundo, onde um lugar remoto vai aparecer 3, não é 1, não é 2, 3 enfermeiros, onde já vai ter um guincho que vai parar ali, e eu nem sabia que a seguradora lá, a minha lá, sei lá, para pegar o carro, precisava de desvirar o carro, o guincho estava ali para isso, e eu nem sabia. O cara, eu desviro para você, não te cobro nada não. Eu falei, glória a Deus, que isso, aleluia. E os homens que fizeram a contenção, olharam a coisa, beleza, chega a ambulância, vamos levar a Raquel, que ela teve uma escoriação um pouquinho no rosto e tal, vamos levar ela, tal. Como é que você vai? Eu falei, não, pode ir que eu vou conseguir, fica tranquilo, eu dou um jeito aqui, vai conseguir. Beleza, ela foi, tal, aí eu fiquei com a polícia lá falando, resolvendo, com seguro, guincho, tal, busca.
tranquilo. A polícia falou assim: ó, vou te levar até um posto ali que fica mais fácil você pegar alguma carona. Coloquei as coisas que estavam dentro do carro da polícia e fui. Chegou lá no posto, eu já ia colocar as coisas no chão assim. Aí o outro policial falou assim: Diogo, aqui, esse homem aqui vai te levar. Eu falei: glória a Deus. Eu nem cheguei a colocar as coisas no chão. Um rapaz de um Celtinha branco, eu coloquei no meu contato assim: Anjo. Coloquei o nome dele lá, é Cláudio Anjo. Coloquei o nome dele no contato. E o cara apareceu assim, aí já coloquei as coisas dentro do carro dele. Beleza, ele esperou colocar. Fomos lá para Santa Casa lá de Cachoeiro, sei lá, que é o lugar lá. Aí eu falei assim: cara, mas eu vou tirar as coisas do carro aqui, tem como você... Não, pode deixar que eu espero o tempo que for. Eu falei assim: pai, quando dá um milagre, quando dá uma bênção, não é pela metade. Quando você está no centro da vontade de Deus, no lugar mais seguro, Deus não faz pela metade. Não sou melhor que ninguém aqui, irmãos, entenda isso, pelo amor de Deus, não desvirtua a mensagem. O que eu estou te dizendo é que eu vi na prática, eu e a Raquel, a gente viu na prática o que é estar no centro da vontade de Deus, o lugar mais seguro do mundo. Ele vai mover céu e terra para a sua vida. Tinha seguro, mas o seguro de Deus é muito melhor. Ele é muito melhor. É esse aí que eu falo com você que você tem que assinar. Esse aí é que você tem que estar todo mês buscando no Senhor, fazendo, praticando mesmo. Porque esse seguro aí é o melhor seguro do mundo. É esse que vai mover céu e terra para te abençoar. Amém? Isso não estava no script para falar não, tá? Glória a Deus, aleluia. Espero que você seja abençoado por essa parte. Para finalizar, eu queria deixar para vocês aqui alguns pontos aqui que eu anotei, que se você não quiser acreditar nessa história, nem nada do que eu falei, a própria Bíblia, ela fala isso para você. Lucas capítulo 10, versículo 19. Coloca na tela para a gente. Olha o que Lucas 10, 19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não vai acontecer nada com vocês, em nome de Jesus, se vocês se entregarem. Não é um preço a se pagar, porque o preço já foi pago. É o mínimo. É o mínimo pelo que Deus fez por você. Se entregou o filho dele daquele jeito, é um mínimo. É um mínimo. Tiago capítulo 4, versículo 7. Princípios, hein? Princípios é que eu estou te falando, hein? Tiago capítulo 4, versículo 7. Coloca para mim na tela. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus, é princípio. Essa semana, um rapaz, que eu contei no GV também, vai no GV que vocês vão saber dessas histórias também. Não perde GV não, gente, o GV é muito bom, tem sido bênção lá, não sou só eu que falo não, tá? Todo mundo fala lá, fica tranquilo. Lá eu fico calado, mas quando deixa falar também. Então, teve um menino, um rapaz essa semana que voltou a falar comigo. Tinha bloqueado, tinha feito um monte de coisa, né, com rede social, tinha me excluído de tudo. Eu falei: amém, glória a Deus. Mas por que ele fez isso? Porque a última vez que eu encontrei com ele e as pessoas lá próximas a ele tinha duvidado do Deus que eu servia. Eu falei: não, aí você me afrontou demais. Eu fui até a casa dele, falei: eu vou entrar aí, eu quero conversar com você. Ele falou: não, beleza, ok, tá, sobe aí. Subi, conversei, bati papo, tudo ficou explicado, mas eu falei: antes de sair da sua casa eu quero orar por você.
que comecinho, porque eu falei, vocês não duvidaram de mim, vocês duvidaram do Deus que eu sirvo, então eu não posso sair daqui sem orar por você, porque eu preciso que você identifique o Deus que está na minha vida. Foi assim mesmo, irmão, com toda a autoridade. E aí fui orar por ele. O que aconteceu? O demônio se manifestou nele, de virar olho e tudo. Passou-se um baita tempo. Foi quinta ou sexta-feira, foi quinta-feira, né? Porque na quinta mesmo eu falei à noite, né? Na quinta-feira entrou em contato comigo, ainda meio pisando em ovos, mas voltou a conversar comigo. Irmãos, tenha a autoridade de Cristo sobre a vida de vocês, não negligencie Cristo. Você pode ver que de todas as vezes que eu preguei aqui, eu nunca falei sobre essas coisas, porque eu não fico falando sobre isso. Chamou para orar, vai 30 pessoas, eu fico quietinho na minha, só se as 30 cair lá e não aguentar, que eu vou aparecer, vou tentar e tal, mas eu não fico fazendo isso, porque eu não quero que meu nome apareça, o que eu faço, deixei de fazer, tem que ser Deus através de mim. E eu não sei, a minha mentalidade eu acho que está correta, porque diminua eu e que o Senhor cresça, é o que diz a Bíblia. Então eu tento fazer dessa forma, que é um princípio bíblico: submissão e resistência. É o que a palavra de Deus diz. Um outro princípio, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Tenha certeza absoluta disso na sua vida. Você é vencedor. Você é vencedor. Coloca na tela para a gente, Jaco. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, por favor. É a carta do Filhinhos. Adoro essa carta. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Tem um poder sobre as nossas vidas e nós precisamos tomar posse disso. Nessa noite que você tome posse disso. Eu sei que muita coisa que eu falei aqui, talvez você não gostou disso, daquilo, não tem problema não, fique com a parte boa que você gostou, esquece a parte ruim. A parte ruim, não, o Diogo pegou tal assim, eu não gosto que ele pega, beleza, exclui isso, mas pega a parte boa, fique com Deus, não fique comigo não, pelo amor de Deus, amém? Glória a Deus. E o quarto final aqui, que eu acho que esse vocês já sabem de cor e salteado, mas vale a pena falar de novo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Uma das coisas que a gente precisa ter todos os dias: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Continua, diácono. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. O que você está vendo hoje em volta de você, os irmãos, a cadeira, as paredes, não, a nossa luta não é contra isso aqui não. Nossa luta é contra regiões celestiais, é nas regiões celestiais. É quando você ora de joelhos, sentado em pé, mas você ora, você tem comunhão. Isso muda o espiritual. Se você acha que você não ora tanto, pelo menos faça então como o Benihim, que eu sempre digo aqui, sempre cito. Ei, perguntar, Benihim, você ora muito tempo? Não, eu oro o tempo todo. Glória a Deus! Olha aí que maravilha! E não é para você, pensou em Benihim, ah não, está falando de Benihim porque ele vai passar o paletó e vai cair todo mundo. Não é sobre isso. É isso que você erra, é nisso aí que você erra, que você só fica olhando o lado ruim da coisa. E a parte boa, que o cara orava muito, e o princípio que ele buscava. Aí a gente erra, porque você só olha para o lado ruim, você só olha para o lado negativo da coisa. É por isso que você não tem nada, é por isso que o outro ali ganha e você não ganha, é por isso que Deus abençoa o de cá e você não recebe.
Porque se eu olho o lado negativo, você só olha, ai, nossa, Diogo tá vestido que, nossa, não dá. Cortou o cabelo, misericórdia. Pelo amor de Deus, irmão. Não, está falando de Deus, mas tem um caroço atrás da orelha. Pelo amor de Deus. Você só vai olhar os defeitos. Veja o que Deus está fazendo através das pessoas. E não sou eu, Diogo, não. É através do pastor, através do diácono Anderson, das pessoas que têm falado. Eu vim aqui no dia da oração aqui, eu falei ali, Deus tem falado muito sobre dependência. Vai lá no YouTube da igreja e olha lá as últimas mensagens. Ser como criança, tudo de Deus. Maicon pregou aqui. Eu estou afiado, eu estou olhando todas. Eu olho todas, estou lá. Não é só subir o vídeo igual eu subi ali, não. Eu olho, eu assisto de novo, eu vejo. Aí você quer a mesma unção do pastor, você quer a mesma unção do diácono, você quer a unção, mas você não faz nada. Não vai acontecer nada. Porque você não se moveu para Deus. Deus quer se mover para você, mas você não está fazendo nada. Então, como é que você vai estar no lugar mais seguro do mundo se você não assinou na seguradora de Deus? Você não bateu o contrato com Ele? Eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo, eu sou um sacerdote, eu sou embaixador de Cristo. Onde eu piso, aqui é o céu na terra. Se você não lê pelo menos uma vez na semana aí, isso aí é dica básica, hein? Não precisa nem fazer, mas básico. Lê com veemência aqui, Efésios capítulo 6, aqui a armadura, para você saber, para você sair pelo menos como um super-homem depois de ler. Leu isso aqui, você entendeu que, nossa, eu com o capacete da salvação, cingido com o cinto, e aí, poxa, pelo menos você vai entender quem você é. Ou se você achar mal, eu quero mais, João, você está pouco, você está nível Ezequiel capítulo 47, está nos arteiros. Lê o livro inteiro de Efésios então, que é o poder do crente. Você vai sair flutuando. Eu defendo o tempo todo leitura de Bíblia. Sou professor, é lógico que eu vou defender isso. A minha aula é biologia, né? Vou defender, né? Porque depois que você lê, depois que você tiver um impacto pessoal, não é viver de experiência dos outros. Eu contei a minha experiência, mas você vai ter a sua. E quando você tiver a sua, você vai ver que você é um milagre vivo. Que Deus fez algo na sua vida tremendo, que era para ter morrido no capetamento, mas Deus deixou você vivo. Podia te dar outro carro, mas te deu igualzinho. Oh Deus, aleluia, glória a Deus. Porque é isso. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Você quer viver isso? Não é possível. Vou perguntar de novo. Vocês querem viver isso? Então é Deus falando com vocês hoje, é Deus falando comigo nessa noite. Vamos viver isso. Fique de pé nessa noite. O Lucão vai cantar uma música aqui maravilhosa para vocês. Preste atenção nessa letra, para Deus falar com você, para que isso fixe na sua mente e no seu coração, para que você viva todas as verdades que foram pregadas aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Esqueça que foi eu que preguei. Só ouça o Espírito Santo de Deus que falou com você, que usou a minha vida para falar com você nessa noite. Aleluia. O melhor que eu tenho pra te dar, o dinheiro não pode comprar. É um quebrantado coração, disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me correr. E quando eu me
falou de que vai a vida sem Deus, e a vida inteira se perder, não vale nada se Deus me vencer, e não dá, não dá. Melhor lugar do mundo é certo na tua vontade, ó Deus, tua vontade, ó Deus. Melhor lugar do mundo é perto do Pai, mas lá te há muitos braços que mil lá fora. Aleluias! Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós te adoramos e glorificamos nesta noite, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é bendito, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Cuida da tua igreja, Senhor Jesus, e que a tua igreja dependa do Senhor, Pai, como o Senhor tem ministrado em vários cultos aqui, Senhor Jesus, em vários cultos, ó Pai. O Senhor tem falado de dependência, o Senhor falado de entrega, o Senhor falou de tudo é teu, Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor Jesus, contribuindo mais uma vez com o teu reino, Senhor Jesus, que as pessoas possam se despertar nessa noite, Pai. Sair daqui com uma mentalidade, Senhor Jesus, se não for todas, uma ou duas, Senhor Jesus, mas que o Senhor modifique o coração dessas pessoas, e aonde esse vídeo chegar, onde essa pessoa assistir esse vídeo, onde a pessoa entender que o Senhor falou aqui, que essa pessoa possa mudar o viver dela, possa mudar as perspectivas, o jeito que está fazendo, que ela possa entender e compreender e dizer para ela mesma: Senhor, eu estava vivendo a minha vontade, mas eu quero viver a tua vontade, o seu jeito. O meu jeito eu sei que não vai dar certo. Oh Deus, em nome de Jesus, eu preciso do Senhor, Pai. Eu não quero ser como os filhos de Seva. Eu preciso ser, Senhor Jesus, sim, o imitador de Paulo, mas vivendo. Eu preciso ser o imitador de Jesus, vivendo o que Ele está dizendo para mim. Oh Deus, eu quero ter os mesmos resultados, Senhor Jesus, de quem vive com o Senhor.